Evidentemente que não é o que a igreja deseja e pede, né, aos seus fiéis. A igreja pede que o processo eleitoral, esse período, né, da campanha eleitoral, de preparação para as eleições, que ocorreram já em parte, mas que agora ainda acontecerão no dia 30, devido a alguns candidatos, né, que não foram eleitos no primeiro turno. A igreja pede que esse momento eleitoral seja um momento de apresentação, né, de propostas, de projetos de governo para o povo brasileiro, seja um momento de reflexão, né, para que as pessoas possam, evidentemente, fazer o seu discernimento correto sobre o candidato que ele vai escolher. Para isso, ele precisa conhecer o candidato, ele precisa conhecer os projetos que ele propõe para o seu governo, e daí a necessidade realmente de uma boa informação. Daí a importância, sem dúvida nenhuma, dos meios de comunicação social nesse momento. Não só da televisão, do rádio, mas também das redes sociais, de informar corretamente ao eleitor sobre os candidatos, sobre o seu passado, a sua vida, seu projeto de governo, sua experiência, sua competência, para que as pessoas possam fazer um juízo correto e exercer o seu direito de escolha, né, dos seus governantes, seja em âmbito estadual ou federal, e também seja para o executivo ou para o legislativo, possam escolhê-los conscientemente, com responsabilidade, com conhecimento, de modo que eu chamaria atenção justamente para aquilo que nós chamamos hoje de fake news, né? Essas notícias que muitas vezes não divulgam a verdade. Pelo contrário, muitas vezes são veículos, muitas vezes, de desinformação, que muitas vezes confunde o eleitor, não lhe dá elementos para uma reflexão e para um discernimento mais consciente, mais livre, mais responsável no exercício do seu direito, né, de votar, de escolher os seus representantes. De modo que também apelaria para esse aspecto aí que eu acho muito importante nesse momento em nosso país. Dom Raimundo, do ponto de vista da religião, já que o senhor falou em fake news é pecado? Eu diria que é pecado, porque você está deturpando a verdade acerca de um candidato. Está dizendo meia verdade, não está dizendo a verdade toda. E por isso eu creio que se deve evitar. Um cristão, um cidadão consciente, ele tem que dar a informação verdadeira e não desinformar as pessoas, para que facilite a escolha do candidato. A pessoa mal informada, evidentemente, também vai, muitas vezes, votar não como ele desejaria, porque ele está votando num candidato que ele pensa uma coisa, quando de fato pode ser outra coisa. Eu acho que aí a responsabilidade dos meios de comunicação é muito importante, é de disseminar a verdade, né, e não a desinformação. Aliás, eu tenho uma outra dúvida religiosa. Pode o presidente Bolsonaro foi batizado em 2014 em Israel pelo pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, que depois até foi preso. Pode um católico ser batizado numa igreja pentecostal? Ele é católico ou protestante, afinal? O batismo é um sacramento que se confere apenas uma vez, ele não se repete. O batismo confere um caráter indelével, como nós dizemos na teologia, de modo que quem é batizado validamente, e se é batizado na Igreja Católica ou em uma outra confissão religiosa, que obedece à fórmula do sacramento e à matéria do sacramento, ele está batizado. O que acontece muitas vezes nas peregrinações a Israel, inclusive eu já dirigi um grupo a Israel, há um costume de ir até o Rio Jordão. E ali eu também renovei as promessas batismais daqueles que me acompanhavam, mas eu não fiz um batismo, um novo batismo. As pessoas já estavam batizadas. Eu esclareci bem isso, aqueles que me acompanhavam, vocês já estão batizados. Aqui nós vamos apenas recordar o batismo, porque Jesus foi batizado, né, com as águas do Rio Jordão. De modo que estamos recordando o nosso batismo, renovando as promessas que nós fizemos no nosso primeiro batismo, que se faz uma vez só na vida. O cristão é cristão
por toda a vida, e a sua identidade justamente está em ser batizado, porque pelo batismo ele se torna filho e filha de Deus. Ele faz parte da igreja a partir do seu batismo, de modo que não se repete. São sacramentos como a crisma, o batismo e a ordenação, são sacramentos que não se repetem. Eles imprimem um caráter indelével e a pessoa se torna cristão por toda a sua vida, mesmo que ele renegue a sua fé. Aliás, o Bolsonaro foi batizado uma terceira vez pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Bispo, a Igreja Universal é a mesma igreja daquele pastor Sérgio von Helder, que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, é uma incongruência, contradição com a Igreja Católica, não é? Vai ter que se saber se de fato se trata de um verdadeiro batismo ou não, ou apenas de uma cerimônia que apenas renova o seu batismo, confirma o seu batismo. Aí já realmente eu não presenciei o fato e não posso afirmar se de fato foi um novo batismo.